Olá, o meu artigo ele é de 2004, ele é um artigo sobre as alterações no teor de beta-caroteno e vitamina C de frutas e vegetais causadas por secadores solares de secagem ao sol, coberto com visquem ou cobertos com polietileno. Então, um pouquinho da introdução aqui, a vitamina A e a vitamina C elas são compostos essenciais aí para o corpo, né? E a vitamina A ela é essencial para a visão, para o crescimento, para a diferenciação e proliferação celular, para a reprodução, para a integridade do sistema imunológico e para o desenvolvimento dos ossos e dos dentes. Já a vitamina C, ela é essencial para a formação e manutenção do tecido conjuntivo, estimulação do sistema imunológico também. Ela atua também como antioxidante, né, e aumenta a utilização do ferro, dentre outras funções. Então, nos meados aqui, como dados do artigo, anualmente, cerca de um quarto a metade de 1 milhão de crianças ficam cegas por conta da falta de vitamina A na dieta, né? Como eu havia dito, que ela é essencial para a visão. E em Uganda, que foi onde foi realizado esse trabalho, ela é cerca de 28% das crianças, né, ficam cegas devido a essa deficiência. Então, em Uganda, legumes e frutas são a principal fonte de vitamina A e vitamina C, né, para ingestão, né, na dieta dos moradores lá. Porém, cerca de 30 a 40%, né, dessa colheita aí, dessas verduras, desses legumes, dessas frutas, são perdidas, né? Então, um jeito de fazer uma conservação com esses frutos, com esses vegetais, né, é a utilização de secagem solar, que expõe as frutas e vegetais à radiação do sol, porém, na presença de oxigênio, ela pode resultar na perda da vitamina A e da vitamina C, que é um dos parâmetros na pesquisa, né? Além de fazer uma conservação para esses alimentos e saber se realmente vai manter ali a quantidade de vitaminas necessárias, né, nesses frutos e nesses vegetais. Então, como materiais e métodos, né, as amostras e o desenho do estudo foram utilizadas mangas. Como tinha ali no slide anterior, eu coloquei as mangas, a folha ali do feijão calpi e também o fruto, né? Mas o fruto não foi utilizado. O feijão só foi utilizado, perdão, o grão, né? Foi utilizado somente a folha. Esse feijão calpi ele tem diversos nomes, porém o mais utilizado é o calpi e no artigo também foi o mais utilizado, foi o calpi. Então, essas mangas elas foram limpas ali, higienizadas, né, descascadas, cortadas em fatias, como a gente pode ver mais ou menos nessa imagem aqui, só para a gente ter uma noção mesmo, né, de mais ou menos. E elas foram expostas em bandejas, foi utilizado 4 porções. Uma porção fresca foi utilizada como controle, e 3 porções, uma para secagem ao sol, né, direto, outra para secagem com o visquem, com a proteção do visquem, e outra com o polietileno, né? E o feijão também foi exposto dessa maneira, uma fresca para controle, e o restante também. Porém, o feijão teve uma diferenciação, a folha do feijão. Nós tivemos uma formulação que foi branqueada e outra formulação que não foi branqueada. Então, eles fizeram secadores de madeira e esses secadores eles tinham aí de comprimento de 1,5 m, com largura de 1 metro e altura de 2 metros. Então eu trouxe essa imagem aqui para a gente ter mais ou menos a noção de como foi feito
esse secador, né? E aqui a gente pode ver as bandejas aqui, né? As prateleiras, onde fica exposto o alimento. E foi estipulada a umidade de cada alimento ali em 15%, tá? Foram realizados também os ensaios de vitamina C, né? Para estipular aí qual foi a quantidade de vitamina C. Então foi realizado por conta de titulação. Então foi utilizado ali um padrão de ácido ascórbico, né, da vitamina C. Ele foi dissolvido em 0,5 de ácido puro em 45 ml de uma solução extratora, né, para essa vitamina C. Então a extração da vitamina C ela foi dissolvendo em 50 gramas de ácido puro em 1 litro de água destilada. A partir daí ele foi titulado com 2,6-diclorfenolindofenol, padrão, mais conhecido como DCPIP. Então foi utilizado essa equação aqui para estipular o conteúdo, né, de vitamina C para miligrama por 100 gramas na base seca ali. Então essa equação, o título vezes o VE, que era a vitamina C equivalente a 1 ml de DCPIP. O V1, que é o volume total do extrato, né? Tudo isso sobre V2, que foi o volume do extrato titulado, em ml também. O S vezes S, que é o peso da amostra, vezes 1000 vezes Y, que é a amostra na base seca. Também foi realizado os ensaios de beta-caroteno, né? Por que o beta-caroteno? A gente estava falando de vitamina A, mas estão fazendo o ensaio do beta-caroteno. É porque o beta-caroteno ele faz uma biotransformação em vitamina A, né? Então, geralmente ele pode ser chamado ali de provitamina A. Então, foi realizado os ensaios de beta-caroteno para as mangas, né? Foram extraídas utilizando o solvente hexano. O feijão foi realizada uma extração ali com acetona hexano, né? Depois eles foram limpos em cromatografia gasosa. E esses foram lidos em espectrofotometria, utilizando ali uma solução padrão de beta-caroteno. Ela também teve que ser diluída no hexano. E ela foi feita a leitura ali a 450 nanômetros. Também foi estipulado aqui, mediante essa equação, né, o conteúdo aí de beta-caroteno foi estipulado para micrograma por 100 gramas na base seca. Então, o observado de beta-caroteno, né, o teor, vezes o V, que é o extrato, ali, o volume total, vezes o D, que foi o fator de diluição para a solução pura, vezes 100 vezes 100. Tudo isso dividindo o peso da amostra, que é o W, vezes o Y, que é a porcentagem do teor da matéria seca da amostra. Resultados. Aqui nesses dois gráficos, a gente pode estar observando os resultados das folhas de feijão. Então aqui à esquerda, a gente tem o beta-caroteno, à direita, a gente tem a vitamina C. Aqui pra gente, se a gente olhar aqui do lado, tá falando, né, qual coluna se refere ao branqueado e não branqueado. Porém, essas cores aqui não ajudam muito a gente, uma mais clarinha, outra mais escura. Porém, essa mais escurinha aqui se refere a essa primeira, né, que seria o não branqueado. E essa maiorzinha mais escura se refere ao branqueado. Então, a gente pode perceber que no beta-caroteno, que obtivemos um aumento, uma grande percentual aqui de beta-caroteno, né, em referência ao não branqueado. Então, nos 3 tipos de secagem, a gente pode perceber, né, que obteve maior quantidade no branqueado. Já para a vitamina C, ao contrário, né? Então, para o não branqueado, foi obtido maior quantidade de vitamina C,
Isso pode se dar por conta da temperatura, né? Pode ter desnaturado aí a vitamina C e ocorrido já essa perca já no branqueamento, né? E isso a gente pode perceber para os 3 tipos de secagem, tanto com visquem, o polietileno e diretamente ao sol. Então aqui a gente tem uma tabela com os resultados, né, do conteúdo médio ali de beta-caroteno e vitamina C em miligrama por 100 gramas na base seca, de feijão e amostras de manga, que foram secas e irradiadas por 3 métodos diferentes em Uganda. Então a gente pode perceber, vamos falar primeiro da manga, onde o beta-caroteno, né, a nossa amostra controle aqui apresentou 5,9 miligrama para 100 gramas e ocorreu uma perda significativa para todas as amostras, né? Uma grande perca aqui a gente pode observar. Para a vitamina C também, uma perca bastante grande aqui de 164,3 e a gente pode perceber por conta da análise estatísticas que a diferença, né? Que ocorreu diferença, só não para a amostra com visquem e a amostra com o polietileno. Essas duas não tiveram diferença significativa para essa amostra. Então, falando um pouquinho aqui também do feijão, para os não branqueados e os branqueados, a gente pode perceber também que ocorreu uma perca aqui significativa, né? Onde a amostra controle tinha 140 de beta-caroteno, e foram ocorrendo as quedas, 78, 68, 51. Né? A gente pode perceber que também somente as amostras com as proteções não tiveram diferença entre elas. Para a vitamina também ocorreu aqui uma perca bastante significativa, né? E a gente pode perceber aqui que nessa não branqueada, que a vitamina C teve um teor aqui um pouco maior, de 79,2, e a gente olhando na branqueada, 56,5, que foi o que eu havia dito na figura anterior. Né? Então aqui para as branqueadas também ocorreu, né, a perca, e a gente é notado isso, no beta-caroteno, as branqueadas teve menor perca, e a vitamina C teve uma maior perca em comparação com as não branqueadas. Aqui nós temos uma outra tabela. Essa tabela apresenta para a gente aqui os valores. Qual foi a porcentagem de perca desses compostos, né? Então aqui a gente pode ver na manga mesmo. Ó, nós tivemos um percentual de perca para o visquem de 73%. Por polietileno de 84% e no secagem ao sol 94,24% de perca para o beta-caroteno. Então, todas as amostras ocorreram percas, né, significativas. Então, a discussão. Então, a provitamina A, né, no caso o beta-caroteno, e a vitamina C, elas são propensas à destruição oxidativa, na presença do calor, da luz, oxigênio, enzimas, na umidade e íons metálicos. E também como a radiação ultravioleta, né, ela pode acelerar a oxidação do beta-caroteno, levando à perda da atividade dessa vitamina, da vitamina A no caso. Né? E com o teor de umidade maior que 15, ele pode promover reações enzimáticas e interação de outros constituintes na produção de secagem, levando à perda dessas vitaminas. Então, como eu havia dito, o branqueamento ele contribuiu para o beta-caroteno, porém ele não contribuiu para a vitamina C. Né? Então, como a gente falou aqui em cima, o calor do branqueamento, né, ali pode ter já desnaturado a vitamina. E os dados finais, né, esse estudo ele mostrou para a gente que a manga ela pode ter contido ali de 942 e 1580 microgramas de beta-caroteno para cada 100 gramas na base seca ali.
dependendo ali, variando para o método de secagem. Então, os dados ali de uma ingestão diária de um ser humano ali para homens adultos é de 6.000 microgramas de beta-caroteno, para mulheres 4.800 e para crianças entre 2.400 e 4.200. Então, o autor traz para a gente que a cada 6 microgramas de beta-caroteno é produzido o retinol, que no caso é a vitamina A. Então, se consumido de 100 a 400 gramas por dia de manga seca e 6 a 12 gramas de folhas de feijão, pode atingir essa quantidade necessária ali, essa na dieta diária, a recomendação diária, né, no caso. E para a vitamina C, 60 miligramas a 100 gramas é a média diária para um adulto. E as mangas e as folhas de feijão calpi secos, eles apresentaram de 25 a 68 miligramas por 100 gramas e 41,7 a 79,2 para 100 gramas na base seca, né? Respectivamente ali. Então, se colocado um consumo aí de 100 gramas a 300 gramas dos produtos secos, seriam necessários para alcançar essa recomendação diária da vitamina C. Então, o que a gente pode tirar desse trabalho? Por mais que ocorreu uma perca grande, a gente pode perceber, né, principalmente na exposição direta ao sol, ocorreu uma perca muito grande. Porém, permaneceu ainda, principalmente nas outras, com cobertura, permaneceram os nutrientes. Então, além de estar conservando o alimento, permaneceu os componentes e eles podem contribuir numa dieta, né? Um lugar um pouco escasso aí, com dificuldades. Então, foi procurada essa alternativa e ela ficou bastante interessante. Eu acho que é isso. Obrigado.